Nesse momento, nessa parte do curso, né, eu vou começar a falar para vocês sobre o quanto giz, né? Então, eu falo muito quanto giz, pessoal, porque quando eu comecei a trabalhar com quanto giz, já faz um tempinho isso, era assim o nome dele. Chamava-se quanto giz. Hoje em dia foi abreviado, aí tinha uma abreviação, né, para QGIS, e aí todo mundo só fala agora QGIS, 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 e aí eu ainda não obtive esse costume, aí sempre chama de quanto GIS. Mas quanto GIS e QGIS é o mesmo, é o mesmo programa, viu, quando eu estiver falando sobre eles. Então, o QuantoGIS, né, é um software que é construído de forma colaborativa. Então, é uma equipe de pesquisadores, na verdade, de técnicos, de analistas de sistemas, de programadores, e é uma equipe que está espalhada no mundo inteiro. Então, a gente tem, eu acredito que tem representantes aqui no Brasil, mas tem representantes na Argentina, no Chile, na Espanha, na Alemanha, na Austrália, nos Estados Unidos, tem pessoas do mundo inteiro que constroem e aperfeiçoam esse sistema de informação geográfica. Então ele já está na versão 3.18, eu acredito, sabe? Está na 3.18, deixa eu ver aqui qual é a versão desse aqui. Ele está na versão, é uma versão bem antiga, sabe? Mas, quer dizer, bem recente, eu acho que é a 3.18. Essa versão específica que eu estou utilizando aqui no computador e a que vocês vão utilizar também, é a versão 3.16.6 Hanover. Eles têm uma característica de sempre colocar no nome da versão do QuantoGIS uma cidade importante, que foi importante para a construção e melhorias daquela versão. Então, tem várias, já recebeu o nome de várias cidades, né, do país, e no momento, nessa versão, é a versão Hanover. Por que a gente está utilizando essa versão? Que é a versão de longa duração. Então, é uma versão que ela recebe atualizações de melhorias de segurança das informações. Então, é uma versão que vai receber essa atualização por um longo período. Né? Então, vai passar um tempo recebendo atualizações. E o que é isso é importante? É que ela vai sendo aperfeiçoada. Então, quando você pega a versão mais atual do QuantoGIS, ela ainda tem alguma, apesar de ser uma versão que a gente chama de versão estável, né, ela ainda tem alguns problemas, alguns probleminhas que acontecem. Ou mesmo, ela não é totalmente traduzida. Né? Então, se você não tem costume de usar, de falar inglês, ou de ler inglês, ou de usar softwares em inglês, não está totalmente traduzido para o português. E aí cria uma certa dificuldade de uso desses softwares. Os complementos foram construídos, por exemplo, para uma versão 3.16. Né? Os complementos foram construídos para essa versão 3.16. E aí os complementos para 3.18 ainda não foram atualizados. Então há um certo tempo de atualização. Ou até mesmo os sistemas operacionais ainda não são capazes de reconhecer essa nova atualização. Então, eu geralmente gosto de usar essa versão de longa duração, e aí eu me contenho quanto às atualizações que foram implementadas, né, na versão mais atual e tal, que não é de longa duração. Então, o que costuma acontecer é que, com o tempo, essa versão 3.16, que é de longa duração, ela passa a ser uma versão antiga, e a versão mais atual passa a ser a de longa duração. Tá? Então, vou só clicar aqui em desenvolvedores, só para mostrar a quantidade de desenvolvedores do QuantoGIS. E aí eles estão espalhados, né, por várias partes do mundo. E fora os desenvolvedores, temos aqui os colaboradores. Deixa eu ver se tem aqui um camarada que eu conheci lá no Ceará. Não está aqui, não. Olha, tem um mapa. Nossa, que legal, olha. Tem um mapa dos desenvolvedores
no mundo. Olha como ele está bem povoado aqui na Europa. Eu não tinha visto esse mapinha aqui. Aqui no Brasil tem dois, ó. Tem um em Brasília e outro em São Paulo. Deixa eu ver aqui quem é. Etienne Turingen, eita, e José de Paula R.N. Assis. São contribuidores do Core, né, que é do Quanto Giz Núcleo. Né? Aqui tem tradutores. Então, por exemplo, quem sabe um pouco mais de inglês, né, pode contribuir com o software. Tá aqui, eu conheço esse cara aqui, ó, Marcelo de Sá Pereira Filho, ele é lá do Ceará. Pode contribuir com a tradução do software. Vejam que ele já está 95,8% traduzido para o português. Né? Ainda falta um pouquinho de tradução. E aqui, ó, tem as possibilidades de tradução. Isso é importante, né? Se vocês quiserem, né, eu sei que tem alunos aqui que entendem de inglês, podem participar dessa construção aqui do... Você não precisa traduzir tudo, o software, né? Então, você vai lá e traduz uma parte dele e já contribui com essa tradução. Tá aqui, ó, o nome das versões, ó, Hanover, tem essa Pia, essa Bucareste, A Corunha. Eles escolhem nomes, né? Madeira, Bonn, Girona. Eu comecei a utilizar o Quanto Giz ainda aqui, ó, nessas versões aqui, 003, 001, eu me lembro de usar essa 001. Eu usei todas essas versões do Quanto Giz. Ok, então, recapitulando o que a gente viu na nossa aula, barra de menu, certo? Barra de ferramentas, esses botõezinhos, lista de camadas, onde nós vamos listar as nossas camadas. Quando você abre o programa pela primeira vez, ele abre essa telinha aqui de novidades, certo? E essa telinha aqui de projetos, né, construídos. Aqui é uma projeção modelo, ele está indicando como projeção modelos, mas quando você já tem alguns projetos construídos, ele costuma também listar os projetos que foram recentemente abertos aqui na tela do Quanto Giz. Não está habilitado aqui, mas aqui em processar, caixa de ferramentas, habilita aquela caixa de ferramentas que eu falei para vocês. Ela fica habilitada aqui. E essa última barrinha, que eu não falei para vocês, a gente chama de barrinha, eu não lembro de ter falado, mas estava naquela interface lá, na nossa aula, é a barra de status. Tá? A barra de status, ela nos fala sobre o que está acontecendo no Quanto Giz. Tá? Então, no nosso projeto. Então, ele indica as coordenadas geográficas de uma determinada posição que o cursor do mouse está visualizando. No caso, a gente não está vendo uma vista, né, do desenho, então ele não tem nenhuma coordenada sendo habilitada. A escala de trabalho atual, na verdade, é a escala de visualização das informações. Lupa, essa lupa altera, você visualiza na mesma escala, mas só faz alterar o que você está enxergando, mas na mesma escala, continua na mesma escala. A rotação, ela rotaciona os objetos de análise. Esse itemzinho aqui, renderizar, eu acredito que vocês tenham que olhar para ele com carinho diante dos computadores que vocês devem utilizar. Geralmente, os computadores têm uma certa limitação de processamento e armazenamento. Então, o processamento de dados, muitas vezes você não precisa visualizar a informação para processar a informação. Então, essa ferramenta, esse itemzinho aqui marcado, quando ele está marcado, ele permite que o desenho seja construído na sua tela. E quando está desmarcado, o desenho não será construído. E por que é importante renderizar, deixar marcado ou desmarcado? É porque algumas imagens muito pesadas você não vai precisar visualizar. Então, você desmarca aqui rapidamente e aí ela para de ser desenhada. Então,
isso vai evitar que consuma a memória do seu computador e o processamento do seu computador, renderizando uma imagem sem necessidade. E esse penúltimo item, a gente chama do botãozinho do sistema de referência de coordenadas. É aqui que você vai configurar as coordenadas do teu sistema, do teu projeto. Então, geralmente, ela tem um sistema de projeção default, né, um sistema de projeção padrão, que vem do QuantoGIS, já vem com o QuantoGIS, mas esse modo padrão você pode também alterar para um sistema de projeção que você mais utiliza, e aí os seus projetos, eles já vão, todo novo projeto ele já vai ser configurado com esse sistema de projeção. E esse último item, o de mensagens, todo erro, todo processamento que está sendo feito no QuantoGIS, ele é listado aqui nesse item, mensagens. Então, você pode clicar nesse item mensagem e aí você vai ver informações do sistema que o sistema está mandando para você, de erros, por exemplo, ou dos processamentos que estão sendo feitos, dos aplicativos que estão sendo utilizados, tudo fica listado aqui nesse item de mensagens, tá? Então, vamos lá. Dessa breve apresentação da interface do QuantoGIS, o que eu quero mostrar para vocês também é um pouco de como construir um projeto no QuantoGIS. Então, diferente de outro sistema de informação geográfica, e aí se assemelha muito com como o ArcGIS trabalha, como o GVSig trabalha, também são outros softwares de geoprocessamento, o QuantoGIS trabalha como projetos. Então, cada projeto tem uma lista de camadas, uma lista de banco de dados relacionado. Então, quando eu construo um projeto, eu adiciono informações a esse projeto. Mas essas informações, elas podem estar nos mais diversos tipos de banco de dados que estão no seu computador, armazenados no seu computador, ou bancos de dados que estão armazenados nos servidores da Google, né? Nos servidores Linux da Google. Então, a primeira coisa que a gente faz num projeto é adicionar informações cartográficas a esse projeto para que você possa fazer as análises que você quiser. Então, eu vou começar a adicionar algumas informações aqui no nosso projeto. Para adicionar informações no nosso projeto, vou pedir aqui um novo. Para adicionar informações no nosso projeto, a gente usa esse íconezinho aqui, ó. 3 camadas, tem coloridinhas e um sinalzinho de mais. Ou essas outras ferramentas. A gente pode adicionar com essas outras ferramentas, mas de forma principal a gente adiciona aqui. Então, eu posso adicionar camadas aqui em barra de menu, camadas, gerenciar a fonte de dados, e aparece essa ferramenta aqui, essa janela para adicionar as informações. Ou então aperta nesse botãozinho, gerenciador de fonte de dados, e aparece essa janelinha. Então, essa janelinha, ela te dá várias possibilidades de adicionar informação, certo? Então, se você conhece o formato da sua informação, né, você pode selecionar esse formato e adicionar, certo? Se você quer uma informação que está dentro do seu computador, mas você não sabe o formato dessa informação, mas você tem essa informação, você pode listar através do navegador. Então, desse item navegador é semelhante ao que a gente vê no gerenciador de arquivos, ou no Windows Explorer, né, que vocês utilizam para explorar arquivos, gerenciador de arquivos. Então, você vai vir aqui no caso do Linux, né? No caso de vocês vai aparecer aqui o C dois pontos. Então, do Windows, quem utiliza o Windows. Então, você vai listar todas as pastas do seu computador, certo? Então, aqui eu tenho a pasta roaming, header, banco de dados, cartografia base, ANA. Cheguei até a pasta da ANA, certo? Nessa pasta da ANA, eu tenho várias informações que eu fiz download lá no site da Agência Nacional das Águas.
Então, tem várias informações. E ele lista essas informações em todos os formatos. Veja, em PDF, em .zip, em GeoPackage, certo? Em GeoPackage. Deixa eu ver outro formato. Os que estão aparecendo aqui na ANA são esses. Mas se a gente vier aqui, por exemplo, em CMBio, ele tem outros formatos, por exemplo, o formato SHP Shapefile. Só lista, olha como o formato SHP está aparecendo aqui, só está listando o SHP, não está listando nem o SHX, nem o DBF. Mas esses dois arquivos, eles estão lá na pasta estão no nosso HD, né, armazenados no nosso HD. É semelhante ao que acontece em outros programas, né? Então, se você vai utilizar o Word, né, ou o LibreOffice, né, ele lista só os arquivos que o Word, o LibreOffice, eles conseguem enxergar, né, conseguem utilizar. Bom, depois que... Aí uma dica, né, para vocês, assim, que aí facilita um pouco a nossa vida na hora de pesquisar. Eu falei para vocês que eu tenho sempre uma pasta com um banco de dados, né, onde estão as minhas informações cartográficas. Então, nessa pasta banco de dados, BDGEL, que eu criei aqui no meu computador, banco de dados GEL, eu posso criar um favoritos para ela, que aí facilita a minha busca por essa pasta. Então, aqui em banco de dados, se eu clicar com o botão direito do mouse, tem essa opção aqui, ó, adicionar como favoritos. Você clica nela, e aí ele vai ficar listado aqui nos teus favoritos. Ó. Já estava listado, deixa eu remover um. Ele fica listado aqui como favoritos. Então, fica mais fácil de você acender a essa pasta. E você pode fazer isso para qualquer pasta. No nosso caso aqui em específico, eu criei um favoritos para a pasta BDGEL graduação. Certo? E na pasta graduação, eu listei as pastas, tem listado as pastas que a gente vai utilizar nesse curso. Então, vamos lá. Vamos começar a adicionar algumas informações ao nosso projeto. Então, a primeira informação que eu vou adicionar vai ser a informação das terras indígenas. Então, vejam lá. TI Sirgas. Tá .zip, mas o .giz ele consegue visualizar o que tem dentro do .zip e me mostrar os arquivos que estão zipados. Ele está listando 3 arquivos, mas o nosso arquivo de interesse é esse aqui, ó, tisirgas.shp. Você dá um clique nele, na verdade, 2 cliques rápidos, e ele já é listado aqui na lista de camadas. Ó. Eu vou fechar, e aí ele já aparece para a gente. Esse TI Sirgas, ele se refere somente às terras indígenas do Pará, certo? Só o limite das terras indígenas presente no Pará. Salvo exceção essa daqui, que foi colocada no banco de dados, eu acho que no formato inadequado. Assim, eu não sei o porquê que ela está nesse banco de dados listado como Pará. Terra indígena TI Sirgas. Vou adicionar outra informação. Vem aqui. Vou adicionar agora a localização das aldeias. Né? Aldeia, point, vejam, .zip, aldeia, point. Vou adicionar, deixa eu ver aqui. Adicionar esse botãozinho, ó, adicionar camadas selecionadas. E apareceu aqui na minha lista de camadas aldeias point. Vou fechar aqui. Vejam, está aqui aldeias point. Tá? As duas estão marcadas, então a gente vai conseguir visualizar elas no mapa. As aldeias point, elas se referem a todas as aldeias espalhadas pelo país, né? A localização de todas as aldeias espalhadas pelo país. Eu vou dar um zoom para a camada. O zoom para a camada, você pode clicar com o botão direito em cima da camada e pedir aproximar para a camada. E aí ele consegue visualizar toda a camada. Falando em ferramentas de visualização, esse conjunto de ferramentas aqui, ó, eu vou dar selecionar eles aqui rapidamente para vocês.
Vou deixar aqui em destaque, depois eu volto ali. Opa. São ferramentas de visualização de informação, essas primeiras aqui. Então, essa mãozinha, eu consigo fazer deslocamento dessas informações quando ela está clicada. Ó. Eu clico nela, clico com o mouse e desloco. Essa ferramenta de mover seleção, ela vai mover somente o que está dentro de uma seleção, mas, na verdade, ela vai mover o mapa para algo que está selecionado. No caso, a gente não tem nada selecionado no momento, mas ela moveria para esse algo selecionado. E eu acho que essas outras ferramentas aqui, elas são um pouco ilustrativas. Assim. Zoom mais, se você dá um clique aqui, ele aproxima. Zoom menos, ele afasta. Você pode clicar um zoom mais, fazendo uma caixinha de diálogo, uma caixinha. Clica e arrasta e solta. E ele dá um zoom mais. Esse zoom é um ver tudo, ele ver tudo o que você tem no seu projeto, certo? Então, a gente vai usando essa ferramenta aqui com o tempo, a gente vai aprendendo a utilizar ela de forma gradativa, certo? Então, Aldeias Point TI, certo? As duas camadas. Eu vou adicionar outras camadas para vocês possam ver a forma de adicionar essas camadas, mas eu acho que a gente aprendeu a forma mais simples de adicionar essas camadas. Mas vejam o seguinte, aqui nessa ferramenta de adicionar camadas, tem opções específicas, né? Então, eu posso adicionar camadas do tipo vetor. Então, esse era o formato antigo. Né? A gente não tinha esse navegador antigamente, só tinha um formato vetorial, raster. Então, você clicava em vetor e você procurava o seu arquivo. Então, vetor, se você quisesse adicionar um arquivo ou uma pasta ou um banco de dados, você tinha essas opções. Banco de dados, protocolo, você tinha essas opções de uso, né? Um banco de dados é um gerenciador presente no seu computador, né, um arquivo presente no seu computador, e você tem que fazer o cadastro desse banco de dados aqui. Então, tem alguns tipos. Tem esse Esri Personal GeoDatabase, que é o GeoDatabase é algo parecido com como o GeoPackage do QuantoGIS. O MS-SQL, o PostgreSQL, o MySQL são linguagens de banco de dados. Você estabelece essa conexão e aí poderia adicionar essas informações vetoriais, protocolos, né, e esses protocolos estão relacionados à nuvem, né, a informações que estão em bancos de dados em outras partes do mundo. E essas duas opções são informações que estão no seu computador. Muito parecido com o que a gente fez aqui em navegador, só que a gente pode procurar tanto por um arquivo em específico ou por uma pasta em específico. Então, se eu quiser adicionar todas as informações de uma pasta de uma vez, eu utilizo o diretório, e um arquivo ou vários arquivos por vez, eu venho aqui em arquivos. Clico em arquivos, vamos ver esse módulo. Arquivos, base de dados vetores, eu tenho que procurar nesses 3 pontinhos. Eu clico nesses 3 pontinhos, e aí abre uma janela de navegação semelhante ao Windows Explorer. E aí você procura onde estão essas informações. Então, aqui está em banco de dados geográfico, graduação, vou procurar informações vetoriais, eu tenho aqui no mapa informações do IBGE, para municípios, que eu já descompactei essa pasta, para municípios, e está aqui as informações vetoriais. Na verdade, ele está listando todos os arquivos do Shapefile. Mas aqui em todos os arquivos, eu tenho uma lista de todos os arquivos que são visualizados, formatos vetoriais que são utilizados pelo QuantoGIS. Então, todos esses arquivos aqui em formatos vetoriais, e eu posso fazer alguns destaques aqui de coisas que eu já utilizei. Então, o Shapefile, aqui. O que eu já utilizei aqui? OpenStreetMap, MicroStation, DGN, que é um formato, uma espécie de AutoCAD, né, um tipo de CAD.
Isso aqui é formato de planilha, né, do Excel, ó, dois formatos do Excel. KML do Google Earth. O GeoPackaging. GeoTrackMaker, que é GPS TrackMaker, que é de um programa chamado TrackMaker, que baixa os dados de GPS daqueles equipamentos antigos. Esse GPX é o formato, digamos, um formato universal de divulgação de dados de GPS. AutoCAD, DXF, um tipo também universal. Eu acho que foram esses que eu utilizei. Tem uns nomezinhos aqui que eu reconheço, mas que eu não utilizei. Tá? Então, o que a gente vai adicionar é um formato shapefile. Então, você pode setar aqui esse shapefile, né, e aí só vai aparecer o arquivo em formato SHP, ou você pode deixar em todos os arquivos, ou melhor, todos os arquivos suportados, né, então, e aí você coloca aqui em SHP. Esse arquivo suportados, ele é nesse módulo que você também adiciona tabelas. Se você quiser adicionar só a tabela de um banco de dados, você também pode adicionar aqui em vetores. Então, para municípios SHP, depois desse monte de explicação, Open. Abrir Open. Bom, você não precisa configurar essas informações aqui, né, de ajustes do banco de dados, de codificação. Você não precisa fazer esse tipo de configuração. E é só clicar nesse botãozinho aqui, ó, adicionar. E fechar. E já está adicionada a nossa nova camada, que é a camada limite municipal. E aqui tem o limite municipal de todos os municípios do Pará. Vou usar aqui a ferramentazinha de mãozinha. Nós moramos bem aqui, ó, em Belém, nessa regiãozinha aqui. Eu moro, na verdade, né? Aqui assim. Aqui é Ananindeua, Marituba, tá? Vou ver se adiciona aqui. Não, tá setado como código. Certo, então, deixa eu desabilitar isso aqui. Bom, e aí vem mais uma coisa que a gente tem que ter ideia. Há uma influência na visualização das informações de acordo com o posicionamento da camada aqui na lista de camadas. Tá? Então, vejam, a camada pontos, ela está abaixo da camada Pará Municípios 2020. Então, o que a gente deve fazer? Para a gente conseguir visualizar aldeias pontos, ou a gente desmarca Pará, para a gente conseguir visualizar, ou a gente pega essa camada, seleciona a camada, deixa ela assim azulzinha quando ela está selecionada, clica nela e segura o botão do mouse, e aí você consegue transportar ela na lista de camadas. Então, vou colocar ela aqui, ó, logo abaixo de aldeias. Agora as aldeias estão acima de limite municipal. Vou colocar agora para municípios abaixo de terras indígenas. E aqui elas estão, agora, as terras e as aldeias estão acima dos limites municipais. Ok? Algumas configurações simples que a gente deve aprender para um mais adequado uso, né, do nosso sistema de informação. Vejam que os nomes aqui, geralmente estão separados por underline, não tem acentuação. Nesse momento, nessa posição, na lista de camadas, esses nomes podem receber acentuação, espaçamento das palavras, e isso é legal que já dá uma agilizada quando você for construir o seu mapa. A gente não vai aprender a construir mapas, layout final dos mapas nessa disciplina, por conta que a gente tem uma disciplina de cartografia temática. Então, eu acredito que nessa disciplina de cartografia temática é que vocês devam aprender a fazer o layout desses mapas, mas se vocês quiserem antecipar, tem vários tutoriais na internet de como construir mapas no QuantoGIS. Então, não é algo tão complicado. Mas uma dica interessante é você já colocar os nomes no formato que você quer que apareça no mapa. Então, Aldeias Point,
a gente pode renomear isso aqui. E é só clicar com o botão direito do mouse, renomear camada. E aqui em renomear camada, a gente pode colocar aldeias com letra maiúscula, iniciando com a letra maiúscula. Aqui, PI Sirgas. Eu não preciso colocar, renomear camada, posso colocar indígenas. Para município, a gente sabe que é os limites, né? Que são os limites, renomear a camada, eu vou colocar limites municipais. Limites municipais. Bom, um outro formato que a gente pode adicionar informações, né, no nosso banco de dados é o formato matricial, né, a representação matricial, uma representação de imagem, tá? Então, a gente vai adicionar agora aqui no nosso projeto uma informação de imagem. Então, vou clicar aqui no gerenciador de fontes de dados, formato raster, é o formato matricial, né, o formato de representação matricial, formato raster. Pode ser por arquivo ou por protocolo. Veja que está traduzido errado aqui, ó. Provavelmente a tradução aqui era para ser nuvem. Vou colocar nuvem. São detalhes que não foram traduzidos de forma adequada. Arquivos, base de dados raster. Você clica aqui nos 3 pontinhos e procura onde está a sua base de dados. As informações do Map Biomas, elas estão em formato de imagem, tá? Então, mais uma vez aqui, ele está listando todos os arquivos. Então, ele colocou o PDF e o .tif, tá? E o .tif. Eu vou listar aqui para vocês, mostrar aqui para vocês todos os arquivos suportados. Opa, são vários tipos de imagem. Nossa, é muito tipo de imagem. O que eu já usei aqui? Geralmente eu uso TIFF, né? .tif. Nossa, tem... Mas eu já usei esse aqui, JPEG, tem esse JPEG referenciado. Tem o GeoTIFF, que é o formato TIFF. O GeoPackage é um formato que agrega informação matricial, é uma espécie de banco de dados, então você teria a informação de imagem dentro do GeoPackage. Depois a gente vai dar uma olhada nesse GeoPackage com mais detalhes, tá? Então, esses são os vários formatos. E eu aconselho deixar aqui, ó, em todos os arquivos suportados. Bom, essa coleção de dados da Amazônia, né, que a gente baixou, o Map Biomas, está em TIFF, mas poderia estar em Shapefile, poderia estar no formato vetorial, sem problema, tá? Vamos clicar nela, vamos pedir para abrir, Open, e aqui embaixo, adicionar. E vou fechar aqui, e está aqui o nosso banco de dados, a nossa imagem, né? Vocês estão visualizando em preto e branco aí, né? Em tons de cinza, a imagem do Map Biomas. Vejam que toda vez, quando eu alterei o zoom da imagem, apareceu aqui embaixo uma barrinha azul, não sei se vocês conseguiram perceber isso de forma automática, mas ele está desenhando a imagem. Veja que no meu computador, essa imagem, ela já demorou para ser visualizada. Então, eu altero o zoom e ele começa o processo de carregamento de novo dessa imagem. Então, vejam que é um procedimento um tanto quanto demorado para poder fazer o carregamento dessa imagem. Então, quanto menor a área que vai ser desenhada, mais rápido é o desenho do mapa. Então, nesse momento, ó, eu estou dando zoom, ele está renderizando, mas como a área é menor, ele demora menos tempo para fazer o desenho. E aí fica menos perceptível, certo?
Então, no computador de vocês, se estiver demorando muito para fazer o desenho, como a gente vai trabalhar em áreas menores, a gente vai trabalhar só com uma dessas terras indígenas, então, como a gente vai trabalhar com áreas menores, eu não preciso visualizar a informação como um todo, porque vai demorar muito para visualizar. Então, eu posso desabilitar aqui a informação e chegar até aqui, ó, por exemplo, nessa terra indígena. Cheguei na terra indígena e aí eu habilito a informação de novo. E aí a gente consegue visualizar ela de forma mais rápida, certo? Então, chego na terra indígena, venho aqui com o mausinho, ó, vou procurando qual é a terra indígena, por exemplo, essa aqui, e habilito a camada. Certo? Bom, lembram que quando a gente fez o download das informações, a gente falou assim, ó, eu falei, olha, tem do Map Biomas, tem 2 locais que eu quero que vocês acessem aqui no site do Map Biomas. Um local é para pegar essas informações, né, cartográficas do uso da Terra, e o outro local era a legenda dessas informações. É o arquivo de legenda dessas informações. Então, aqui, essas informações, elas estão aqui de 0 a 41. E cada númerozinho do 0 ao 41 é relacionado a uma cor, a uma classe, como a gente viu lá no arquivo de legenda. Então, o que eu vou fazer aqui é dar cor para essas classes, né? Que elas estão listadas aqui de 0 a 41 em tons de cinza. Então, para fazer isso, eu vou fazer de forma bem rápida, com um arquivo que foi produzido lá pelo projeto Map Biomas. Você clica com direito. Vejam que quando você clica com direito em cima da camada, ele te habilita várias ferramentas. E uma dessas ferramentas, a gente já conheceu o renomear, né? E agora a gente vai vir aqui em estilos. Opa, não é aqui. Opa, esquece isso. Voltando as camadas. Em coleções, vai ser aqui, ó, propriedades. Propriedade, né? Eu podia ter disfarçado, né? Dava para ter chegado aqui em estilos, opa, propriedades. E aqui em propriedades a gente consegue ver algumas guias que fazem referências àquela camada específica, certo? Então, se eu vier aqui em terras indígenas e clicar em propriedades, as propriedades é da camada terras indígenas. Reforçando, coleção de dados, propriedades. E aqui nessa camada tem algumas guias. Como eu estou dando o exemplo da simbologia, eu vou vir logo aqui em simbologia, e é nesse item aqui, mas vai aparecer nesse item aqui, estilos, carregar um estilo. Tá? E aqui em carregar um estilo, eu tenho um arquivo .kml, né, que eu fiz o download lá no site do Mapa Biomas. Então, é só dar um clique nele, pedir para abrir, e aí ele carrega o estilo do mapa. Já até está aqui embaixo aparecendo, ó, já está coloridinho. Dá um OK. E já apareceu aqui, ele já coloridinho. Então, cada itemzinho desse, né, o número 3, no caso aqui é a formação florestal, formação savânica, mangue, certo? Representa os elementos dessa imagem. Bom, o coleção download Map Biomas, que eu vou mudar aqui esse nome, vou renomear para uso e cobertura, uso, deixa eu melhorar essa música, e cobertura vegetal. Tá. Uso da terra e cobertura vegetal, veja que ele está em cima de todas as outras camadas, né? Vou colocar ele por último aqui, ó. Camadazinha por último, tá? Bom, agora que eu coloquei essa camada por último, as camadas terras indígenas e limites municipais ficaram por cima, né? Então, a gente pode fazer alterações da representação, da visualização dessas camadas, né? Então, na mesma ferramenta de propriedades, você clica com o botão direito, vem até propriedades,
Em simbologia, você tem vários formatos que você pode utilizar e várias funções de preenchimento dessas informações, várias formas de preenchimento dessas informações. Então, a gente vai fazer algo rápido aqui. A gente vai colocar esse polígono sem preenchimento e com o contorno dele, a gente vai mudar o contorno, a linha de contorno desse polígono. Então, de forma rápida, você pode usar um modelo aqui, ó. Eu posso usar qualquer um desse tipo de modelo. Você pode criar novos modelos, certo? Eu usei aqui um modelo que é preenchimento vazio, né, sem preenchimento, e o contorno verde, só que um contorno um pouquinho mais grossinho, certo? E vou clicar em OK. E agora a gente tem os limites municipais vazados, né? Então, se eu desabilitar aqui o uso da terra, ele está em branco embaixo, certo? Então, tem esse limite em verdinho. E eu vou fazer o mesmo para terras indígenas, mas eu vou fazer de outra forma. Para acessar propriedades, eu posso acessar dando 2 cliques na camada, 2 cliques rápidos. Então, 2 cliques em terras indígenas, já apareceu propriedades. A cor de preenchimento, eu posso mudar essa cor aqui, escolhendo uma cor específica. Eu posso mudar essa cor através de um sistema de codificação. Você pode criar, tem esse sistema de codificação para mudar essa cor. Quem trabalha com CorelDRAW, ou outro software de edição vetorial ou de imagem, você trabalha com esse tipo de codificação, RGB, ou outros formatos, né, CMYK, esse tipo de coisa. Tem cores padrões, né, utilizados aqui, paleta de cores padrões, se você quiser fazer algo mais rápido. E esse itemzinho aqui é o que a gente chama de conta-gotas. Você pode obter uma amostra de gotas utilizando essa ferramenta. Isso aqui, quem utiliza esses programas de CorelDRAW, esses outros softwares de imagem, você tem essas ferramentas de visualização. Mas eu não quero mudar a cor, na verdade eu quero mudar o preenchimento, né, dessa informação. Então, para mudar esse preenchimento, naquele momento eu utilizei um padrão, mas agora eu vou utilizar aqui, ó, preenchimento simples, eu dou um clique em preenchimento simples, ele habilita essa janela, e nessa janela eu posso fazer as alterações que eu quero. Desde o tipo de preenchimento, eu tenho vários formatos do tipo de preenchimento, eu vou colocar aqui um para vocês, padrões de linha, ele colocou aqui algumas linhas, ó. Mas eu quero... Opa, esse aqui também não está traduzido. É legal estar traduzido. Preenchimento simples. Bom, o preenchimento tem vários formatos. Do preenchimento simples tem vários formatos também. Eu já falei um pouco sobre a cor, né, para vocês. Vou falar aqui do estilo de preenchimento. No momento é um estilo de preenchimento sólido, mas ele pode ser de outros formatos, outras densidades, né? Preenchimento de formato diagonal, por exemplo, esse preenchimento de formato em cruz, a gente costuma utilizar muito para áreas urbanas. Mas eu vou colocar aqui no preenchimento sem pincel, ou sem pintar, na verdade, sem ter pintado, né? Então, vou clicar em sem pincel, ele vai ficar vazio, e vai aparecer só o traço, né? A cor aqui do contorno. E agora eu vou colocar na cor do contorno, eu vou mudar de cor essa cor de contorno, e vou escolher aqui uma cor padrão, vou usar esse vermelhozinho claro. Quase róseo, né? Bom, nesse momento aqui eu também posso alterar a largura do traço, né? Então, se eu quiser colocar uma linha mais grossinha, eu consigo colocar. Se eu quiser colocar uma linha tracejada, eu também consigo colocar. O estilo da união, são a união dos vértices, né? Eu posso colocar ele mais arredondadinho, para dar um formato mais arredondado à informação. E aqui eu clico OK. E aí os limites das terras indígenas, eles vão começar a ser visualizados dessa forma. Vejam como está sendo visualizado.
Bom, então eu tenho os limites territoriais. Acho que vou mudar também aqui o símbolo das aldeias. Em vez de eu criar um símbolo, esse símbolo de forma pontual, eu posso criar um outro marcador. Tem várias possibilidades, certo? Eu vou explicar o básico para vocês, mas se vocês vierem, se vocês pegarem um tutorial na internet, tem alguns tutoriais que mostram vários exemplos e vocês podem, de fato, criar várias possibilidades. Eu vou mostrar aqui para vocês como a gente poderia criar uma possibilidade aqui, ó. Coisa simples de fazer. Um marcador simples, tá? Eu tenho aqui vários tipos de marcadores, eu tenho vários tipos de ícones aqui. Eu vou criar para vocês, por exemplo, uma casinha. Criei um triângulo, certo? Vou adicionar uma outra camada. Esse marcador simples aqui eu vou colocar como se fosse um quadradinho, esse retângulo aqui. Vou botar esse retângulo para cima, ou esse triângulo para cima da camada, né? Marcador simples. Esse marcador simples, eu vou mudar a posição dele. Eu vou fazer um deslocamento dele no Y, para cima. E vou aumentar o tamanho dele, certo? Aqui, ó, no tamanho 2, vou deixar ele um pouquinho maior. Deixa eu aumentar ele, botar ele um pouquinho mais para cima. Tá. E esse triângulozinho, esse retângulozinho, eu vou dar uma centralizada nele, que ele está muito... Vou fazer uma casinha aqui bem feinha para vocês, né? E vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Estava diminuindo, aumentei um pouquinho o tamanho. Aumentei o tamanho aqui um pouquinho, vejo que ele já está parecido com o formato de casa, mas muito parecido com o formato de seta, né? Então, vou dar uma ajeitadinha aqui, melhor aqui para ele. Legal. Pronto. Eles estão com cores diferentes, né? O marcador simples está com esse rosazinho e o marcador, e esse outro marcador já está vermelho, né? Vou alterar, vou colocar os dois com a mesma cor. Era para estar com a mesma cor. Sacanas. Ok, os dois estão com a mesma cor. Eu posso fazer outros tipos de alteração aqui, mas eu acabei de criar um símbolozinho que não existia, com cores diferentes. Então, dependendo de como, da criatividade de vocês, vocês podem criar vários tipos de símbolos e também tem disponível na internet vários símbolos já produzidos. Então, é só você importar esses símbolos para o QuantoGIS, que aí você vai ter uma disponibilidade de símbolos, de marcadores, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês melhor, de marcadores. Esse aí foi o símbolozinho que eu criei com um triângulo e um quadradinho e um retângulo, certo? Mas tem várias possibilidades. Aldeias, terras indígenas, os limites. Tá. A gente fez algumas configurações aqui, e a gente fez algumas alterações na simbologia também. Bom, uma coisa que é muito importante que a gente tem que perceber aqui na interface ainda do nosso programa é que cada camada dessa aqui, ela tem informações atreladas, né? Aquele metadados que eu falei para vocês. Então, quando eu clicar aqui em aldeia indígena e pedir as propriedades, tem algumas guias que são importantes a gente conhecer. E a primeira delas é essa aqui, ó, informação. Certo? Então, aqui na guia informação, ele vem dizendo onde está essa informação, o arquivo, né, do tipo de arquivo dessa informação, o tipo de codificação, e esse rapazinho aqui, ó, sistema de referência de coordenadas. É o SIGAS 2000, coordenadas projetadas, tá? Essas informações são úteis, né, a extensão do arquivo, a delimitação do retângulo envolvente desse arquivo, são úteis por conta da inter-relação entre essas informações. Então, eu estou colocando para vocês já há um tempo que essas informações elas têm que estar no mesmo sistema de projeção cartográfica. Então,
aqui vem informando qual o sistema de projeção que está essas informações. Nessa guia fonte, elas também têm essas informações de projeção, do nome da camada, né? E aqui há uma possibilidade de mudar esse sistema de projeção, mas que não é a possibilidade mais adequada. O ideal é que a gente faça essa mudança do sistema de projeção de forma física, né? E não só de visualização, porque ele vai mudar a visualização, mas quando você for fazer os processamentos, precisa estar no formato físico. Então, o ideal é que a todo momento que você pegue as informações, você jogue todas essas informações, reprojete essas informações para o sistema de projeção único do seu projeto. Então, simbologia a gente já viu. Essas duas aqui são informações que são importantes, duas guias importantes para a gente conhecer agora. E, por fim, aqui, falando um pouco dessa interface, eu vou deixar para falar de sistema de projeção na outra aula, para a gente não se estender muito nessa aula. Eu quero falar para vocês da possibilidade de instalar novos complementos no QuantoGIS. Então, eu vou mostrar para vocês um complemento. Deixa eu ver se eu já tenho ele aqui. Não, não temos. Então, para instalar um novo complemento, um novo conjunto de ferramentas, que não faz parte do núcleo do QuantoGIS, a gente pode vir aqui, ó, projeto, barra de menu, complementos, gerenciar e instalar complementos. Ele abre essa janelinha indicando os vários tipos de complementos que estão disponíveis para o QuantoGIS. Então, esses complementos são módulos que são construídos por vários pesquisadores, né, ou técnicos, para atender uma demanda específica. Então, tem um complemento que eu gosto de utilizar, que é o Quick. Acho que é assim. É esse rapaz aqui, ó, Quick Map Service. O Quick Map Service. Esse rapazinho aqui, ele instala uma forma de visualização de informações que estão na nuvem, né? Então, eu vou mostrar para vocês como instalar um complemento nesse momento. Então, depois que você encontra o complemento, é só você dar um clique nele e pedir para instalar complemento. E, é claro, você precisa ter acesso à internet para isso. Instalar complemento, ele baixa o complemento e faz a instalação desse complemento. Baixou, pronto, complemento instalado corretamente, certo? Depois que instala o complemento, você pode vir aqui, ó, ele abriu essa ferramenta aqui, essa caixa aqui, né, de pesquisa do Quick Map Service, que eu ainda não uso essa caixinha aqui. Vou dar um clique aqui agora, mas vejam todas as informações que estão disponíveis aqui, ó. Nossa, isso aqui, não sei o que ele está fazendo, mas são informações do IBGE disponíveis para pesquisa. Eu não sei se ele fez um vínculo com o que está sendo visualizado aqui, sabe? Eu não costumo usar essa forma de visualização aqui. Depois eu vou dar uma olhada e mostrar para vocês como utiliza isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês dessa ferramenta é que ela abre aqui no conjunto de ferramentas da web uma nova possibilidade, o Quick Map Service, certo? E aqui no Quick Map Service você tem algumas possibilidades de visualização de informação disponíveis na internet, nos servidores de mapas da internet. Então, vou mostrar aqui para vocês o OpenStreetMap, certo? OpenStreetMap Standard. Ele está por trás de uso da Terra. Vou desmarcar aqui, e aí vocês vão conseguir visualizar a camada. Então, essas informações, elas estão sendo atualizadas da internet. Então, depende dessas informações da internet. Então, eu posso chegar aqui em Belém, ó.
e visualizar as informações de Belém. Eu só consigo visualizar, eu não consigo fazer processamentos. Mas, às vezes, para compor um mapa, a gente pode utilizar essas funções aqui rapidamente, para compor um mapa de uso, né, ou mesmo um mapa de localização de uma determinada área. Vou clicar aqui em terras indígenas. Vejam, deixa eu achar aqui uma terra indígena. Bom, são informações do mundo inteiro, né, que tem no Google OpenStreetMap. Vou clicar aqui nessa, vou me aproximar aqui dessa terra indígena aqui, terra indígena Paracanã. Bom, rapidamente a gente poderia construir um mapa de localização, né, dessa terra indígena com essas informações do OpenStreetMap.